Queridos, a gente está vivendo aí a nossa série e tentando entender, pode colocar ali já isso, como devemos como devemos buscar a vontade de Deus. Eu acho que na semana passada, quando a gente fez aquela introdução, a gente já aprendeu algumas coisas importantes. Como, por exemplo, a gente aprendeu que não devemos ficar correndo atrás de manifestações místicas, ainda que elas aconteçam, tá? Deus pode falar, Deus pode usar, como a gente viu. Deus usou no Velho Testamento principalmente, mas Ele ainda usa hoje. Deus já se revelou para mim, e eu posso dizer assim, de testemunho próprio, através de sonhos, através de palavras, através de coisas da natureza. Deus já fez isso. A questão não é essa, se Deus faz ou não faz. A questão é como você busca a vontade de Deus. Estão entendendo isso? Eu não sei como vocês foram embora na semana passada, talvez foram pensando assim, Deus já falou comigo através de sonho. Como que o pastor vem falar que sonho ficou no Velho Testamento? Não, eu não disse isso. Não disse. Eu disse que Deus pode fazer qualquer coisa, mas no nosso tempo, depois da vinda do Espírito Santo, depois que a palavra de Deus foi escrita, de maneira geral, qual é a maneira correta de buscarmos a vontade de Deus? Através de uma intimidade profunda com o Senhor. Essa é a maneira. Deus pode falar com você? Pode, mas provavelmente Ele vai falar num contexto de intimidade. Ele não é assim, vou dar um exemplo, para você entender melhor. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não frequenta igreja nenhuma, você não faz nada para chegar perto de Deus, você vive como se Deus não existisse. Aí você precisa tomar uma decisão, e aí você precisa saber a vontade de Deus, porque você fica com medo de errar. Aí você vai lá e faz um sorteio bíblico, Faz assim, fecha o olho, agora, pá. Esse é o problema, é isso que eu estou dizendo. Agora, se você vive num contexto de intimidade, você é alguém que lê a Bíblia, conhece a palavra, você é um homem ou uma mulher de oração, você é um membro forte da igreja. Quando eu falo em membro forte, aquele membro que é integrado, que serve, que convive com as pessoas, você é uma bênção, em outras palavras. Deus pode falar através dessas coisas? Pode, mas provavelmente Ele já vai falar de outras maneiras, usando a palavra de Deus, usando o Espírito Santo que está em você. Foi mais ou menos isso que eu falei semana passada. A gente precisa tomar cuidado a maneira como nós buscamos a Deus. E hoje eu prometi que eu ia entrar na receita de bolo. E tem uma receita mesmo. Eu estou há 45 anos tentando descobrir essa receita. E agora eu descobri. E descobri em um livro. Então esse livro que está por trás disso é esse livro. É tudo plágio. A minha palavra da semana passada, dessa e da semana que vem, é plágio de um livro chamado Buscando a Vontade de Deus. O autor é Bruce Waltke. E eu quero desafiar você a ler esse livro, porque é um livro muito bom. Agora, ele descobriu a roda? Não tem nada de novo. Vocês vão ver, hoje aqui vocês vão ver que não tem nada de novo. Mas ele conseguiu organizar, criar um sisteminha de coisas que talvez, se você é alguém que lê a Bíblia, busca o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, busca fazer a vontade de Deus, provavelmente você faz algo parecido com o que eu vou falar aqui hoje. Você vai falar assim, olha que legal, eu já faço isso. Amém, graças a Deus. Agora, você que ainda está perdido e costuma errar
tomar decisões erradas o tempo todo. Às vezes a gente ouve aquelas frases, né, de novela ou de filmes românticos, né? Aquela mulher que fala assim, ou homem, né, que fala assim, eu só atraio pessoas complicadas, só consigo namorar pessoas que são extremamente complicadas e eu me dou mal. Não, não é isso. É que você toma decisões erradas. E eu quero ensinar hoje essa receita de bolo que faz parte de um sistema que o autor chama de sistema de orientação de Deus. Aquilo que Deus deu para nós, para a gente poder perceber e experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Primeiro ingrediente dessa receita, eu vou falar daqui a pouco, mas eu quero falar uma coisa antes. Quando você vai fazer um bolo, você pega a receita, e está lá na receita assim, pegue a farinha e coloque numa botija. É assim que começa? Pode ser? Não é com a farinha? O que faz primeiro? Põe o ovo? Então tá. Então pegue o ovo e põe lá e bata o ovo, é isso? Bata o ovo, ok. Tá lá, primeiro passo do bolo. Vamos supor que você fale assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer diferente esse negócio. Já que, deixa eu ver aqui, o quarto passo é colocar o fermento, eu vou já colocar o fermento de primeiro, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Vou fazer isso. Vai dar certo? Não, não vai. E essa receita aqui, é ainda mais sério. Você não pode mudar a ordem. Presta atenção nisso. Hoje eu vou dar só o primeiro passo. Semana que vem eu vou tentar dar os outros. Mas semana que vem vai ter alguns passos que talvez você já faz. E aí, sabe o que pode acontecer? Pode acontecer de você falar assim, olha aí, ó, isso eu já faço, então eu vou continuar fazendo. E esquece do passo de hoje. Dançou. Você vai errar, vai continuar errando. Porque você não pode pular, não pode mudar a ordem dos passos, está entendendo? Fala para a pessoa do seu lado, não pode mudar a ordem dos passos. Repita aí, fala aí para a pessoa do seu lado. Ok? Não pode mudar a ordem. Então vamos lá. Primeiro passo, pode dar um clique aí, por favor, Anderson. Leia a Bíblia. Pastor, você fez tanto suspense, e aí você dá um passo que, eu já sabia. Eu tenho certeza que você já sabia. Todo mundo aqui sabe, e eu vou dizer mais, todos os cristãos aqui no Brasil sabem que precisam ler a Bíblia. Sabe qual é o problema? Que nós estamos vivendo a geração que menos lê e conhece a palavra de Deus. Esse é o problema. Você sabe que tem que ler a Bíblia. E quantas vezes eu cheguei aqui para homens e mulheres, às vezes ali na nossa salinha pastoral, falei assim, cara, como é que está a tua vida com Deus? Pastor, eu estou com um problema. Não, calma aí, não quero saber do problema ainda, eu quero saber como é que está a tua vida com Deus. E a pessoa falou assim, então, não estou muito bem não, pastor. Eu falei, como que hora do dia você lê a Bíblia? Então, pastor, faz tempo que eu não leio. A última vez foi domingo, lá quando você pediu para abrir a Bíblia, eu abri e li lá junto contigo. Isso é uma realidade, queridos. Só que em nome de Jesus, eu gostaria, e eu quero, e é esse o meu desejo hoje, é o objetivo dessa mensagem, é hoje que Deus toque no seu coração, para hoje você fazer sair só aquele desejo, ou aquele sentimento de consciência, né, de que você precisa ler, para sair só disso, e você começar a colocar em prática isso.
Porque você precisa ler a palavra de Deus. Vamos pensar numa coisa aqui. Imagine que Deus venha aqui hoje, Jesus vem aqui hoje, certo? Ou um anjo, vem aqui. E apareça aqui de forma gloriosa, brilhante, todo mundo se ajoelha, boca no pó, aquela coisa, meu Deus, nós vamos morrer, sei lá, coisa assim, todo mundo assustado, e ele fala assim, não, tá tudo bem, gente, tá tudo ótimo, fica tranquilo, pode olhar para mim aqui, eu tenho só uma coisinha para falar para vocês. E ele pega e dá um livro, esse livro aqui é a mensagem de Deus para vocês. Eu só quero pedir uma coisa para vocês, leiam esse livro, estudem esse livro, e vivam esse livro, ok? Eu vou voltar daqui uns 20 anos para saber como que vocês estão. E ele vai embora. Faz sentido a gente pegar esse livro, levar para nossa casa, guardar na estante e deixar lá, mofando? Faz sentido, eu pergunto? Não faz sentido nenhum. Queridos, eu já ouvi histórias de pastor que vai visitar o membro, e aí está lá na casa do membro, oh, por favor, pega a sua Bíblia lá para a gente ler. Quando acha, porque às vezes não acha, ai pastor, eu não sei onde está minha Bíblia. Às vezes a gente encontra Bíblias aqui perdidas, né, que ficam aqui meses. Claro, os irmãos devem ter outra Bíblia, né? Acho que é isso, né? Mas esse caso que eu estava contando, o pastor pediu a Bíblia, e a mulher tinha uma Bíblia só em casa. E quando ela trouxe a Bíblia tinha um caminho daqueles de cupim em cima da Bíblia, assim, ó, que ela limpou, mas estava aquele rastro, assim, ó. Dá para imaginar quanto tempo aquela Bíblia ficou parada, para o cupinzinho ir lá, né, fazendo a argamassa, né? Quantos dias ou semanas ou meses aquela Bíblia ficou parada? Queridos, infelizmente isso é uma realidade. Só que eu sei, você tem vontade, eu tenho certeza, você não é aquela pessoa que, eu não estou aqui querendo convencer você a que tem que ler a Bíblia, não é isso. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês aqui sabe que nesse livro tem tudo o que você precisa. Nesse livro só tem coisas boas, você sabe, mas alguma coisa faz com que você não leia, não medite, não gaste tempo nele. E hoje nós queremos olhar para isso e tentar juntos nos animar e pedir mesmo algo vindo do Espírito Santo para tocar nosso coração, como se um anjo tivesse vindo aqui, desse um tapa na tua cara assim, meu, acorda, vamos estudar essa palavra. Abre a tua Bíblia aí, está com ela aí? Depois dessa, né? Tô, pastor, está aqui. Alguns não estão, né? Está no celular. Tá bom, ok, abre o celular então, vai lá. 2 Timóteo 3, versículo 14. Vamos lá? 2 Timóteo 3, 14. Se você está demorando para achar, já é indício de que você não é um bom leitor da palavra. Ai, pastor, vai pegar no meu pé hoje. Vou. Vamos lá, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio. Olha só, são as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui a gente já vê algumas coisas. A gente já vê aqui 4 coisas que a palavra de Deus produz, 4 efeitos que a palavra de Deus produz na sua vida. Primeiro efeito, a palavra de Deus ensina. Queridos, Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia, para nos ajudar como fazer as coisas da vida. Você que casou recentemente,
e está perdido. Ai, como que é? Eu não sei direito esse negócio de ser marido. O Martin é paizinho fresco. Ai, eu não sei como ser pai. Você que mudou de cidade, ai, como que eu faço numa nova cidade? Queridos, essas coisas, como a gente age na vida, como a gente reage, como a gente discerne as nossas decisões, tudo isso Deus revelou aqui na palavra dele. E quando você conhece a palavra de Deus, você sabe tomar decisões. Aquela situação que um dia aconteceu contigo, certamente aconteceu contigo e aconteceu comigo, de você, e agora o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Provavelmente, se você já conhecesse a Bíblia naquele momento, você saberia o que fazer e teria tomado decisões corretas, porque a Bíblia é útil para o ensino. Segunda coisa, a Bíblia é útil para repreensão. Quando você sai do caminho, você acaba fazendo uma escolha errada e começa a tomar decisões erradas, porque um erro leva a outro, né? É o Willy que está lá no trabalho e toma uma decisão errada lá para fazer o pneu. E aí, aquilo ali levou ele a fazer outra decisão. No final, o pneu vai sair uma caca. Estou dando um exemplo, mas são assim as decisões, não é? A gente toma uma decisão errada, depois a gente tem que mentir porque a gente errou, aí aquela mentira leva a outra, e assim vai. Quando a gente cai no erro, a palavra de Deus nos repreende. Como é que faz isso? Eu vou falar algumas vezes disso. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que ele já ensinou. Quando você estuda, você lê, nós vamos falar o que a gente precisa fazer com a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, na hora que você cai no erro, o Espírito Santo faz você lembrar de um texto. Às vezes faz você abrir aquele texto, porque naquele dia, e é interessante isso, né? Eu tenho o costume de ler, eu tenho 2 frentes de leitura da Bíblia, né? E eu sugiro que vocês façam a mesma coisa. Eu tenho uma frente de leitura rápida, né? Eu estou lendo ali, tentando terminar a Bíblia em 1 ano, ok? Faço essa leitura no atacado. E eu tenho a leitura no varejo, que eu pego só um trechinho da palavra de Deus e eu estudo tal. É interessante, porque às vezes eu dou uma falhada, fico um dia sem ler, às vezes fico 2, às vezes fico um dia e volto, depois fica outro sem ler, e assim por diante. Tem essas falhas. Só que olha só que interessante. Às vezes eu estou precisando ouvir algo de Deus, e quando eu abro a Bíblia, no trecho que é o trecho para ler naquele dia, eu não estou sorteando, tá? Eu estou na sequência. É exatamente o que eu precisava naquele dia. Então, olha só, Deus usa até as falhas, os dias que eu não li, porque senão eu já teria passado aquele texto, estão entendendo? Ele usa até as falhas para naquele dia ele falar algo que precisava falar comigo. Queridos, a gente entende essa repreensão amorosa de Deus quando a gente conhece a palavra. A palavra de Deus também serve para nos corrigir. É a terceira coisa que fala o texto aqui. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção. O que é correção? Ok, você errou. Agora você tem que corrigir. Você tem que voltar para o caminho certo. Como que eu faço? E agora? Eu já me embananei tudo, já estou devendo, a pessoa está magoada comigo, já deu encrenca para todo lado. O que eu faço? A Bíblia te ensina isso. Como você corrigir o erro. E por último, a Bíblia nos educa na justiça. O que é isso? A gente estava falando de bolo aqui, né? Quando você vai fazer um bolo, por exemplo, bolo de fubá, normalmente as mulheres gostam de fazer aquele bolo redondinho, né?
um furo no meio. Como que faz? Você faz um bolo redondo, depois você corta aquele furo? É assim? Não, né? O que você usa? Uma forma. Olha só que interessante. Tem uma forma que tem um troço no meio ali, assim, já, né? E você coloca a massa que está mole, bota para assar e ela fica durinho, o bolo fica ali macio, mais firme, né? Naquela forma. Presta atenção. Educar na justiça é a forma que Deus dá para gente ser moldado no padrão dele. Estão entendendo? Quando nós conhecemos a palavra e nós lemos e nós estudamos a palavra, Deus vai nos moldando. Agora eu vou dizer uma coisa. Quando você esquece da palavra e você resolve se encher com tudo que o mundo dá, então você ouve teus amigos, você você assiste a novela, você vê os filmes, as séries, a internet, por aí vai. Tudo que o mundo dá. O que o mundo vai fazer com você? Da mesma maneira, ele vai te moldar. Só que você acha que é o molde de Deus? Não é. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Se você ouve, se você se alimenta só de coisas desse mundo, você fala assim, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas você tem tempo para ficar no celular, você tem tempo para assistir um jornal, você tem tempo para assistir uma novela, você tem tempo para fazer um monte de coisa. Para a Bíblia não tem, mas para o mundo tem. Sabe o que vai acontecer? O teu molde é o mundo. E você vai ficar moldado na forma de quem? De Satanás, e não de Deus. É isso que você quer? Eu tenho certeza que não. Mas é o que está acontecendo. Querido, educar na justiça é nos moldar no padrão divino. Eu estou cansado de ouvir pessoas dizendo assim, pastor, eu sou um bom homem. Eu vejo lá no trabalho, olha, os caras ali, nossa, eles são ruins. Eles são maus. Eu não, eu sou bom. Sabe o que ele está fazendo? Ele está comparando o padrão dele com o padrão do mundo. Não dá para fazer isso. O nosso padrão é de Deus. Ah, pastor, mas é difícil. Claro que é. É muito difícil. É o maior padrão. É o melhor e o maior padrão. É o mais difícil. Mas é isso que você é desafiado, querido. Se você quer mamão com açúcar, não dá para seguir a Jesus. Estou falando sério. Seguir a Jesus e andar no molde de Jesus é muito difícil, mas é uma bênção. Tá, e aí, o que a gente faz? É só ler então, pastor? Não, eu tenho algumas sugestões aqui para você hoje. Porque talvez pessoas dizem assim, e eu já ouvi gente falar isso. Pastor, eu até tento ler a Bíblia, mas eu não entendo nada. Já tentei, já li, já abri aqui, aí fui para Apocalipse, piorou, aí eu voltei para Daniel, caí lá nas 70 semanas de Daniel. O que é isso? Não entendi nada. Como que a gente faz? Primeira coisa, dá um clique aí. Você precisa aprender a interpretar a Bíblia. Parece que é difícil, mas não é. Tenho algumas sugestões. Mas a primeira coisa que eu quero falar para você, continua nesse aí agora, viu, Anderson? Primeira coisa é o seguinte, cristianismo não é uma religião que tem segredos, códigos secretos. Não, não tem nada disso. Porque tem algumas religiões por aí que você, se você chega hoje lá na igreja, ou no salão, ou sei lá o quê, você chega lá, sabe o que acontece? Você não sabe nada. Aí você passa um ano lá, você sabe um pouquinho. Não porque você não quer, porque você não pode saber. Dali 20 anos, aí você vai chegar no grau máximo, sei lá, alguma coisa assim. Queridos, o cristianismo não é assim. Pelo contrário,
eu vejo muito, e eu gosto de ver isso, quando alguns irmãos, presta atenção, de 20, 30 anos de convertido, o cara está lá na igreja há 20, 30 anos, só que o cara não lê a Bíblia. Chega um adolescente na igreja, se converte, com uma fome da palavra de Deus. E o menino começa a ler, ele come, ele devora a palavra de Deus. Em um ano, esse menino é mais maduro na fé do que aquele irmãozinho de 20 ou 30 anos de convertido. Sabe por quê? Ele aprendeu o segredo. Sabe por que tem tanta gente que se desvia? Sabe por que tem tanta gente que acaba se tropeçando? Porque é imaturo na fé. E por que é imaturo na fé? Porque não aprendeu a ler a Bíblia. A Bíblia está revelada, queridos. Não tem segredo nenhum. É só ler. Agora tem algumas sugestões para você melhorar, para você aprender mais rápido. Tem algumas sugestões. Primeira sugestão. Perceba, quando você for ler, nunca leia um texto fora do contexto. O que eu quero dizer? Você abre a Bíblia, vou abrir aqui agora. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Isso aqui deve querer dizer que eu posso então chegar lá no meu trabalho e mandar ver, falar tudo, porque são tudo rebelde. É isso? Não sei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o que vem antes. Eu tenho que ler o que veio depois. Eu tenho que entender o texto todo. Isso quer dizer prestar atenção no contexto. Roberto me ajudou hoje de manhã, me lembrou de uma coisa. Às vezes você fala assim, eu vou ler um capítulo por dia. Só que muitas vezes, eu vou até abrir aqui na minha Bíblia, muitas vezes acontece assim, de um versículo, um capítulo, não ter a unidade do texto. Eu estou tentando achar um aqui na minha Bíblia. Isso acontece bastante. Se você começa a ler no capítulo, lá no versículo 1 daquele capítulo, você, aqui ó, por exemplo, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, na verdade, o capítulo não começa ali. Ele começa no 22:66. Ali começa o texto. Pastor, como que eu vou saber disso? É fácil. Quando você, por exemplo, vai assistir um filme e começa a assistir o filme e você não está entendendo nada, provavelmente você começou lá no meio do filme. Você não tem uma introdução, começou do nada. Imagine que eu chegasse aqui hoje e simplesmente falasse assim, irmãos, precisa aprender a interpretar a Bíblia. Do que ele está falando? Não, eu fiz uma introdução. Isso que eu estou dizendo. Preste atenção no que vem antes e no que vem depois. Quando você está lendo em uma sequência, é mais fácil, porque você já está pegando todos os textos. Então presta atenção nisso. Eu já estou vendo alguns abaixar a cabeça assim, meio assim, eu estou vendo, é difícil. Não é difícil. Presta atenção, não se perca aqui de mim, tá bom? Fica comigo aqui. Não é difícil. Quanto mais lê, mais você entende, tá bom? Sabe por quê? A Bíblia explica a Bíblia. Sabia disso? Às vezes você está lendo um texto aqui em Isaías e você vai entender uma coisa que você tinha lido lá não sei aonde. Por quê? Um texto é ligado ao outro. Lembra que foi Deus que inspirou tudo. E a gente precisa aprender então a ler tudo. Outra ideia para você, outra sugestão. Cuidado com a alegorização. O que é isso? Alegoria. Você fazer alegoria. Fazer alegoria é assim, ó. O meu querido Vander chega para mim e fala assim, ô pastor, você foi legal hoje, hein? Aí eu pensei, o que ele quis dizer com isso? Eu fui legal hoje. A palavra legal no calendário,
lá na gramática não sei do que, quer dizer isso, quer dizer aquilo, e começa a pensar outras coisas diferentes do que ele simplesmente disse. E a gente adora fazer isso. Tem um texto que é clássico nisso, de Isaías. Eu não vou lembrar agora qual o texto, mas é um texto que fala, é uma profecia a respeito do rei de Tiro. Está escrito isso lá. E você começa a ler, está falando exatamente isso. Mas alguém, um cara chamado Scofield, alguns anos atrás, décadas atrás, disse que aquilo ali, na verdade, era uma palavra a respeito de Satanás. E quando alguém cochicha isso para você, você vai ler, assim, olha, é mesmo, mas não é. Ou pelo menos a Bíblia não diz que é. Se um dia Jesus falar para mim, é sim, Ricardo, era. Tá bom, então era. Mas enquanto isso acontecer, ninguém pode dizer que aquilo ali é a respeito de Satanás. E é interessante porque ali fala sobre a estrela da manhã. Estrela da manhã é o nome Lúcifer. E por causa disso, o diabo é chamado de Lúcifer. Quando, na verdade, quem é o portador da luz, que é o significado da palavra luz? Quem que porta a luz? O diabo porta as trevas. O portador da luz é Jesus. E a igreja primitiva chamava Jesus de Lúcifer. Olha que coisa louca que acontece quando a gente não presta atenção e a gente começa a alegorizar. A gente começa a achar coisas que a Bíblia não diz. Cuidado com isso. Se você veio de alguma igreja, tem algumas igrejas diferentes de nós. E algumas dessas igrejas adoram fazer isso. O cara abre um texto lá e, por exemplo, aqui já aconteceu isso. Uma vez um pastor veio pregar aqui sobre a parábola do filho pródigo. E ele falou assim, olha, o sapato, a sandália, quer dizer isso. O anel quer dizer aquilo. Que mais? O anel, a sandália e a capa quer dizer... O texto está falando isso? Não está falando. E por que a gente está inventando coisa? Então, cuidado com isso, tá? Por último, a última sugestão para você. Tenha mais de uma tradução. Continua aí. Tenha mais de uma tradução. Tenha lá uma tradução na linguagem de hoje, uma tradução na Almeida atualizada. Chega, vai numa livraria e fala, eu quero comprar uma tradução diferente. Qual que você me sugere? Tem a mensagem e tem várias. Quando você fica sem entender, vai na outra tradução. Dá uma lida. De repente ela te ajuda a entender o texto. Ok? Tudo isso é para você aprender a interpretar o texto. Segunda coisa, você precisa aprender a orar enquanto lê a Bíblia. Eu quero dizer uma coisa. Eu acabei de falar aqui que a Bíblia não tem código. É verdade. A Bíblia não tem segredo. Não tem. Para os filhos de Deus. Para os outros, tem. E é interessante, porque quem faz a gente compreender a palavra de Deus é o Espírito Santo. Por isso, faz todo sentido você, antes de ler a Bíblia, durante e depois, você orar e falar assim, Deus, me ajuda a entender o que a palavra está dizendo e o que eu posso aplicar na minha vida. E o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida ali. Enquanto você está lendo, ele está ministrando no seu coração, ele está fazendo a diferença. Queridos, às vezes eu falo coisas aqui, eu já dei bronca, eu já falei coisas mais leves, já fiz desafio, e muitas vezes você aí ouvindo, falou assim, isso é para mim. Obrigado, Senhor, nossa, que legal. Você só faz isso porque tem o Espírito Santo. Não é porque você é bonzinho, é porque você tem o Espírito Santo. Porque uma pessoa que não tem o Espírito,
ela ouve tudo isso que eu estou dizendo e fala assim, isso é loucura, isso não faz sentido, porque não tem entendimento espiritual, é loucura. Eu li um texto aqui semana passada que falei sobre isso, mas para os filhos de Deus, o Evangelho é poder. Por quê? Porque temos entendimento espiritual. Então, o que a gente precisa? Precisamos aprender a orar. Terceira coisa, a gente precisa aprender a memorizar e meditar na palavra. Olha, quando eu era criança, eu não sei quantos aqui, quando eu era criança, a gente fazia aqueles campeonatos de quem sabia mais versículos decorados. Muitos dos versículos que eu sei decor, eu sei daquela época. E eu vou confessar, poucos da época atual, porque a cabeça também vai começando a falhar, não é verdade? Mas falha também porque a gente não pratica. A gente precisa aprender a memorizar. Por quê? Porque quando você memoriza, a palavra está na tua mente. E você, onde vai, você lembra. É mais ou menos como essa caixa de ferramentas aqui, ó. Você achou que alguém ia largar uma caixa de ferramenta aqui, suja desse jeito aqui, atrapalhando isso? Não, fazia parte, é tudo uma ilustração. Olha essa caixa de ferramenta aqui, ó. Eu lembro quando eu casei, eu comprei uma caixa de ferramenta parecida com essa aqui. E, aliás, uma coisa que eu adoro fazer é ir lá no Ferramentas Gerais. É o meu shopping, né? Eu vou lá, fico 1 hora passeando, escolhendo uma chave de fenda. Que coisa de doido, né? Mas eu gosto. Aí, olha só. Você resolveu montar a sua caixa de ferramenta. Para que você coloca uma chave de fenda na sua caixa de ferramenta? Precisar do quê? Apertar um parafuso. Qual o parafuso? Um parafuso de fenda. É, óbvio, né? Ok. Por que você coloca uma chave Phillips, que eu não estou enxergando aqui agora? Deve ter sumido a chave Phillips. Para que você coloca uma chave Phillips? Para apertar o parafuso, que tem a cabecinha lá, aquele molde Phillips. E assim por diante, querido. Cada um, presta atenção aqui, ó, não se perca. Cada uma dessas ferramentas serve para uma coisa. Mas olha que legal. Quando você monta a sua caixa e ela está prontinha lá na tua casa, na hora que você precisa, o que você faz? Você fala, vou lá, pego a chave e vou lá e conserto. Outro dia eu fui na casa de um amigo e eu precisava de uma chave dessa aqui, ó. É Allen que chama? Allen, né? Precisava de uma dessa aqui, ó. E o cara não tinha. E ele falou, não, mas tem sim, imagina que eu não vou ter essa ferramenta, e vai, procura, e não tinha a tal da chave. Isso acontece com a gente. Queridos, quando a gente memoriza versículos, é mais ou menos como se a gente estivesse montando uma caixa de ferramentas. Presta atenção nisso. Você vai colocando os textos da palavra de Deus na sua cabeça. E quando você precisar usar, você vai lá e pega aquele versículo. Pastor, mas será que eu vou lembrar na hora certa? Vai, sabe por quê? Porque o Espírito Santo promete isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar daquilo que eu vos tenho ensinado. Olha que legal. Agora, vamos pensar aqui, ó. Wander, por favor, conte para mim suas memórias a respeito daquela visita que você fez em Moscou, na Rússia. Não tem nenhuma memória, né? Por que não tem? Porque ele nunca foi para Moscou. Como que ele vai ter memória de Moscou se ele nunca foi em Moscou? Claro! Agora, como que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de algo que você nunca leu, nunca estudou, nunca memorizou? Como que ele vai lembrar? Estão entendendo a importância da gente memorizar a palavra de Deus? Olha o que diz a palavra de Deus aqui no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário,
O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem um outro versículo interessante, em Salmo 119, 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como assim? Por que a palavra de Deus, escondida no meu coração, me ajuda a não pecar? Sabe por quê? Eu lembro uma vez que eu estava ensinando as crianças a andar de bicicleta. E o Isaac e a Mimi, tanto um quanto o outro, eles tinham, e isso é natural, tinham um costume, na hora que eu botava eles na bicicleta, deles ficarem olhando para baixo. Por quê? Eles queriam ver se tinha algum buraco, uma pedra, alguma coisa assim. Só que eu dizia assim: Isaac, Yasmin, não olhem para baixo, olhem para frente. Porque você precisa ter uma visão panorâmica de onde você está indo. Senão você desvia de um buraco, mas é atropelado ali na frente por um carro, um caminhão, alguma coisa assim. Então, para de ficar olhando para baixo e olha para frente. Queridos, sabe o que acontece? Às vezes, você está sendo tentado e você só fica olhando para aquela tentação. É o cara que é alcoólatra e ele fica falando assim: eu não posso beber, eu não posso beber, eu não posso beber. Ai, bebida, tem bebida. Não, eu não posso beber, eu não posso beber. Mas ele, de tanto que ele só pensa nisso, ele só pensa em beber. Estão entendendo? A palavra de Deus consegue tirar o foco da nossa mente, da tentação, para as coisas boas do Senhor. Isso é: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A gente lembra de textos que nos fazem olhar para frente, ter esperança, porque a palavra de Deus nos dá essa esperança. E não ficar olhando para baixo com medo, como um passarinho que fica morrendo de medo. Não! A gente tem que olhar para frente com esperança, com a certeza da vitória que o Senhor nos dá. E a gente faz isso quando a gente tem a palavra de Deus no nosso coração. O que é meditar, pastor? Você falou sobre meditar também. Esse negócio de meditar não é aquele negócio de meio oriental, zen, essas coisas. Não, querido, fica tranquilo, não é? Não é você ficar naquela posição, né, meio assim, fazendo mantra, não, nada disso. Sabe o que é meditar? Aquilo que o texto de Salmo falou: antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que é isso? É você tirar uma hora do dia para pegar um texto da palavra de Deus, que pode ter sido decorado, tá? Mas pode ser lido também na hora. E você vai focar a tua vida naquilo. Desliga o teu celular, para ele não chamar atenção, né? Desliga, e aí você foca na palavra de Deus. O que isso aqui tem a ver comigo? Vocês sabem que eu tenho convidado as pessoas, e alguns irmãos vêm, né? Alguns poucos irmãos, no período da manhã a gente tem vindo orar aqui na igreja. A minha primeira meia hora que eu faço, eu vou lá embaixo, o Zaca fala lá, né? É a mesa do pastor, né? Tem uma mesinha lá embaixo, eu sento naquela mesa e eu fico ali uma meia hora em silêncio. Às vezes vendo o nascer do sol, às vezes vendo a natureza, mas sempre tentando ouvir o que Deus tem para dizer. Isso é meditar. Aí vem um texto na minha mente e eu fico: Deus, o que o Senhor quer com esse texto? O que o Senhor quer me falar? Queridos, a gente tem muita facilidade em falar. A gente fala o tempo todo, pelos cotovelos. Só que a gente tem dificuldade. Eu falei que tem dificuldade em falar? Não, a gente tem facilidade em falar. Depois edita isso. A gente tem facilidade em falar, mas dificuldade em ouvir. Com Deus é a mesma coisa. Para pedir oração, nossa, a gente fala um monte. Agora, para ouvir o que Deus tem a dizer, a gente tem dificuldade. E a meditação na palavra de Deus é isso. É uma forma de orar. Às vezes, Deus não fala algo novo. Às vezes, Ele só dá um clique em algo que Ele já falou, algo que você leu, algo que o pastor falou aqui no domingo. E naquela hora,
Agora eu entendi o que tem a ver isso comigo. É nessa hora da meditação, a gente precisa aprender a fazer isso. Por último, não adianta nada a gente ler, interpretar, meditar, memorizar, se a gente não quiser obedecer. A gente precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. Tem um texto muito interessante, em 1 Reis, capítulo 22, tem uma história interessante. Havia 2 reis, um rei era o rei do norte, rei Acabe, e outro era o rei do sul, de Judá, era o rei Josafá. Reino do sul, reino do norte, eram os 2 reinos que a nação de Israel acabou sendo dividida. E então ficou lá os 2 reinos. Ok, eles estavam juntos naquele momento para uma batalha que aconteceria ali nos próximos dias. E aí, o rei Josafá pergunta, como que nós vamos saber aí se devemos ir para a batalha ou não? E aí o rei Acabe fala assim, eu vou perguntar para os profetas. E ele chama os profetas, e vem um monte de profeta. E os profetas começam a falar, pode ir, vai lá que vocês vão ter vitória, vai mesmo. Até um deles faz um chifre de ferro e põe na cabeça e fala, ó, faz assim, né, como se fosse um touro, né? E fala, ó, é assim que vocês vão ferir os inimigos, pode ir. No meio daquela bagunça toda, o Josafá olha e fala assim, tá bom, tem algum profeta do Senhor? Como que ele sabia? Como que ele entendeu que aqueles profetas, aquela profetaiada toda, não tinha nada a ver com Deus? Eu não sei. Talvez porque o Espírito Santo tocou no coração dele naquele momento e a coisa não bateu, não testificou. E alguma coisa ele ficou ali meio cabreiro. E ele falou assim, tem algum profeta? E olha que interessante, o Acabe fala, tem um sim. Ele sabia que aqueles profetas todos ali só estavam para agradar ele. Tem um cara chamado Micaías. Tá, e por que você não chamou ele? A conversa é mais ou menos assim, ele fala assim, sabe o que é? Esse cara é chato pra dedéu. Sabe por quê? Ele nunca profetiza as coisas a meu favor, ele sempre profetiza contra, por isso que eu não chamo ele. Olha só que interessante. Parece a gente, né? A gente, quando quer tomar uma decisão, a gente sabe para quem a gente vai perguntar. A gente, não vou perguntar para aquele que ele vai falar que eu estou tudo errado, então eu não vou nem falar com ele. Eu vou falar com as minhas amigas, elas vão me apoiar. Você sabe o que está acontecendo. Aí, ok, chamam Micaías. Micaías vai. Quando Micaías chega, os reis perguntam, e aí, Micaías? A gente deve ir para a batalha ou não? Nós vamos ser vitoriosos ou não? Micaías é irônico. E ele fala assim, pode ir, vai lá. Vocês vão ganhar, pode ir, vai lá, vai, pode ir. E o rei fala assim, Micaías, para de ficar fazendo isso. Fala a verdade. Naquela hora, talvez, ele não fala, mas talvez Micaías tenha pensado assim, será que o rei Acabe quer ouvir a verdade? Essa pergunta que eu vou fazer para você. Será que você está disposto ou disposta a ouvir a verdade? Queridos, tantas vezes acontece de situações que a gente não quer fazer a vontade de Deus. Às vezes Deus fala assim para você, jovem, olha, jovem, tá vendo essa menina aí que você está indo atrás? Não é a menina que eu tenho para você. Mas você não quer ouvir isso. Está apaixonado. Ela é linda. E você não quer saber da vontade de Deus. Às vezes fala para você que está procurando trabalho, e aí você acha um trabalho, e aí Deus fala assim, não aceite esse trabalho. Olha o teu coração, você só está indo atrás por causa do dinheiro. Tua motivação está errada. Não aceita esse trabalho. Mas você está louco mesmo por dinheiro. E você não quer ouvir a vontade de Deus. Às vezes Deus fala assim,
Está vendo esse detalhe aqui na igreja? Que só você percebeu. E você percebe, eu sei, pessoas aqui percebem coisas. Olha ali, não está acontecendo direito isso, não está acontecendo aquilo. Deus fez você perceber para quê? Para você se envolver, se empenhar. Mas você quer ouvir isso? Não. Você quer continuar sentadinho no teu sofá, assistindo lá o jornal. Imagina, eu vou ter que voltar do meu trabalho e ir lá na igreja para desempenhar um ministério. Não, Deus, eu não quero ouvir. Pronto, não ouve. Queridos, a gente tem que aprender a humildemente obedecer. Vocês lembram que eu falei semana passada do Abraão? Como ele tinha uma completa consciência da liderança de Deus na vida dele. Tão linda, tão profunda essa consciência, que quando Deus falou para Abraão assim, vai, pega o seu filho e sacrifique lá no alto do monte, ele nem rateou, ele não perguntou, ele não pediu um sinal, ele não pediu uma confirmação, ele pegou o menino e estava subindo, e subiu o morro. Por quê? O líder era Deus. Queridos, quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, eu sei o que Deus quer, eu sei, mas eu ainda não estou pronto para obedecer. Que mentira! Isso é desculpa. Você acha que Deus ia dar uma coisa, ia te desafiar a fazer uma coisa que você não tivesse pronto? Claro que você está pronto, só que você tem que dar passos de fé para se envolver, para se comprometer com Ele, com a igreja, com o povo de Deus. Mas você usa de desculpas, porque na verdade você não quer obedecer. A autoridade de Deus precisa ser o norte para as nossas decisões. E a voz que a gente tem que ouvir é a voz de Jesus. E onde é que a gente ouve a voz dele? É aqui, a palavra de Deus. Tiago 1:22, eu vou terminar com isso. Diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Vocês estão ouvindo hoje aqui que não dá para ser sábio se não conhecer a palavra de Deus. Você vai ficar dando murro em ponta de faca, vai ficar patinando na fé cristã durante quanto tempo ainda? A decisão está contigo. A Bíblia está dizendo, sejam praticantes e não apenas ouvintes. Porque alguém que é somente ouvinte da palavra e não praticante, é como aquele que entra num banheiro, contempla o seu rosto no espelho e quando sai, se esquece do que viu. Não é meio estranho isso? Você viu e daqui a pouquinho você esquece, mas a gente faz isso. E muitos aqui, todos os domingos, ouve a palavra, até atende o apelo, vem aqui na frente, ora, mas na hora de viver, vive como se nada tivesse acontecido. O que é isso? São ouvintes e não praticantes. Eu estou concluindo. Lembra que eu falei da receita de bolo, né? Esse foi o primeiro ingrediente. Eu quero que vocês fixem bem na cabeça de vocês que não pode mudar a ordem. Não adianta querer fazer o resto se a Bíblia você não conhece. Ah, pastor, mas aí você pegou pesado, porque eu não conheço a Bíblia, realmente, eu não leio. E eu preciso tomar uma decisão amanhã. Como que eu faço? Você tem que tomar a decisão. E pode acontecer de você errar, porque você não conhece a palavra. Agora, presta atenção. E daqui a 1 ano? Você vai continuar a errar? Daqui 5 anos? Você vai continuar a errar? Daqui 10 anos? Você vai continuar a errar? Hoje você tem desculpa. Ah, eu não sabia que a Bíblia era tão importante assim. Talvez você possa falar isso.
Ainda acho que é mentira, mas pode dizer. Hoje você não pode dizer mais. Agora você sabe que não tem como você se tornar uma pessoa sábia. Presta atenção aqui. Você não tem como ser um pai sábio, um marido sábio, um homem sábio, uma mulher, uma esposa, uma mãe sábia, se você não conhecer a palavra de Deus. Não tem como. Você vai patinar e vai errar. Agora a questão é, você vai continuar nesse erro? Pastor, eu não sei ler direito. Ah, queridos, eu tenho visto tanta gente, tem irmãos aqui na igreja que têm se empenhado em aprender a ler para poder ler a Bíblia. Não vem com essa desculpa. E hoje tem Bíblia que você ouve. Então vai ouvir. Tá? Ouça a Bíblia. Não está escrito para ouvir a Bíblia, porque não tinha naquela época a Bíblia em voz, né, falada, mas hoje tem. Então vai ouvir, põe lá no carro, põe na tua casa e ouça, e preste atenção, estude a palavra de Deus. Mas a vontade de Deus, querido, é algo que você experimenta. Lembra do texto que a gente leu semana passada? Para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus a gente experimenta. E para experimentar, tem que permanecer. E para permanecer, tem que conhecer. Não dá para andar mais sem conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Talvez você precise tomar uma decisão hoje. Eu queria convidar você a fechar teus olhos agora. Faz uma pequena avaliação agora. Como é que está? Quantos anos você chegou aqui na igreja? Há quantos anos você entrou em contato com as coisas de Deus? Talvez aqui tenham pessoas que estejam há 1 ano ou menos, mas certamente tem pessoas que estão há 20, 30 anos, que já conhecem Deus e as coisas de Deus, mas ainda não conhece a palavra. Ainda se perde até quando vai encontrar um livro da Bíblia. Se pergunta alguma coisa, eu não sei como fazer. Querido, não continue nisso. Hoje você precisa entender, e eu peço aqui a Deus agora, nós vamos orar daqui a pouco, mas você tem que tomar essa decisão aí. Que Deus dê esse discernimento no seu coração. E você tome a decisão, eu quero, a partir de hoje, vou começar hoje à noite já ou amanhã cedo, eu vou ler a palavra de Deus. E eu não vou ler de qualquer jeito, eu vou orar enquanto eu leio, para Deus me revelar o que Ele quer de mim, quais são as decisões que Ele quer. Eu vou obedecer, eu vou memorizar, eu vou meditar. Você aprendeu tudo isso aqui hoje. Agora você precisa decidir. Para que daqui a 5 anos, quando alguém for pregar nessa igreja e falar a mesma coisa, você não pense assim, puxa, eu continuo sem conhecer a palavra. Não. Muda isso na tua vida, querido. Esse foi o livro que Deus escreveu para você. Ele deu para você. Pessoas aí por volta do mundo choram ao receber algumas páginas desse livro. Você tem a possibilidade de ter o livro inteiro. Deus nos deu o Espírito Santo e nos deu a sua palavra para a gente conhecer a vontade dele. Agora você tem que buscar. E tem que ser a partir de hoje. Vamos orar por isso? Senhor Jesus, cada um está falando e pensando em coisas agora. Alguns, eu tenho certeza, estão calmos, tranquilos, porque têm estudado, têm buscado a palavra e conhecem. Mas eu sei que muitos aqui estão se sentindo culpados agora, porque não têm investido tempo na tua palavra. Senhor,
Tira a culpa agora, porque a culpa não muda nada. Não adianta a gente se sentir culpado. Tira essa culpa e coloca no lugar dela uma decisão firme de começar hoje a ler a tua palavra. Começar hoje a fazer um plano, e tem diversos planos por aí, que essas pessoas possam decidir isso, a começar a ler, estudar, meditar, memorizar. Enquanto está lendo, está orando e pedindo para Deus revelar as coisas. E, por último, pedindo para Deus ajudar a obedecer o que o Senhor vem falando. Deus, eu sei que isso vai começar a mudar a vida de muitos aqui. E nós vamos crescer. Não vamos ser como bebês que se chateiam por qualquer coisa, que pensam em ir embora da igreja por qualquer motivo, que ficam aí chateadinhos com algum probleminha aqui e ali. Isso é imaturidade por falta de conhecer a tua palavra, por falta de andar na tua vontade. Oh Deus, muda, Senhor, cada um de nós aqui, que a gente possa amar a tua palavra, entender que ela veio do Senhor para nós, é um presente que o Senhor deu para nós, e a gente fica negligenciando isso. Não deixa mais isso acontecer. Muda, Senhor, a nossa vida e o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.